A CNN ouviu os dois lados desse debate também na nossa programação. Durante a entrevista, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi enfático ao criticar a participação de policiais ou militares em atos políticos. Força Armada não participa de política. Força Armada é uma organização, uma corporação de Estado. E, enquanto agente de Estado, é vedado a participação na política. Porque quando a política entra pela porta, a hierarquia e disciplina, que são a razão de ser das polícias e também dos efetivos militares, sai pela janela. O ex-ministro Raul Jungmann traz para nós a seguinte questão que vem na forma de pergunta para o deputado Derrite. Deputado, a política entrou nos quartéis? 2 minutos para o senhor. Entrou e deve estar presente cada vez mais. A questão aqui, Carol, é uma questão funcional. Quando o ex-ministro Raul Jungmann fala que Força Armada não participa de política, concordo. Isso está sendo vedado expressamente na Constituição. Mas o indivíduo que pertence às Forças Armadas, ele não só pode, como deve se posicionar politicamente. Deve exercer o seu direito de cidadania. Ele deve, inclusive, argumentar fora do horário de serviço. Eu não vejo aqui um comandante de tropa chegar num palanque para lecionar para uma tropa de 300, 400 policiais e direcionar um determinado apoio a um grupo político. Isso sim estaria errado. Agora, a gente tolher o direito do policial militar ou do militar das Forças Armadas de participar do debate político, ao meu ver, isso é um atentado contra a democracia. E aí sim nós estaremos classificando o policial militar ou militar como cidadão de segunda categoria. O próprio artigo 142 da Constituição não traz essa vedação expressa. E ao contrário do que o deputado Kim mencionou, o funcionário público, direito público, ele só pode realizar aquilo que está expressamente na legislação. Isso, por direito administrativo, eu concordo. Agora, na Constituição, quem decidiu isso não fui eu, foram os constituintes. Ele deixou expresso a não realização da greve, a não participação em movimento sindical, a não filiação político-partidária enquanto militar da ativa, justamente para que a instituição não participe de política partidária. Há que se fazer uma diferença entre o indivíduo, o cidadão policial, o cidadão militar no seu horário de folga e a própria instituição, como falou Raul Jungmann. Eu concordo. As Forças Armadas não devem se posicionar em apoio a um determinado candidato, seja da presidência, seja para o governo do Estado, porque são instituições de Estado e as forças auxiliares, como são as polícias militares também. Sendo governador de qualquer partido, ela vai cumprir a sua missão. Deputado Kim, vou usar as palavras do deputado Derrite. Proibir policial de participar de atos políticos é um ataque à nossa democracia? O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, se isso for atentado à democracia, podemos chamar Edmund Burke de ditador, George Washington de ditador, Carlos Lacerda de ditador, Ulisses Guimarães de ditador, todos os países da União Europeia de ditaduras, os Estados Unidos da América como ditadura, o Japão como uma ditadura, o Reino Unido como uma ditadura também, porque todos eles possuem restrições mais rigorosas do que o Brasil. Aqueles que possuem restrições menos rigorosas são justamente as republiquetas, os países sem instituição nenhuma, Venezuela, Cuba, antiga União Soviética, são esses países que misturavam o quartel com a política. E para além disso, mais uma vez, o deputado confunde direito administrativo com direito público e para além dessa fala dele, ele ainda colocou que a proibição não seria ao indivíduo. Quem está proibido de fazer greve é o indivíduo policial militar, não é a instituição policial militar. Quem está proibido de se filiar a partido político é o indivíduo policial militar, não é a instituição policial militar. Quem está proibido de participar de manifestação, da mesma forma, é o indivíduo policial militar da ativa. Para concluirmos esse ponto, mais 1 minuto para o deputado Capitão Derrite, por favor. O deputado Kim está sendo infeliz em classificar o nosso país, querer classificar como uma republiqueta comparando a ditaduras socialistas, coisa que jamais isso deve acontecer no Brasil. Sou ferrenho defensor da democracia, mas volto a dizer, o que estão fazendo com o policial militar, o que estão fazendo com os militares, aliás, além dessa pauta, tem outras tramitando no sentido de restringir a participação do policial militar e do policial na vida política, classificar, sim, o policial militar como um cidadão de segunda categoria, que não vai possuir direitos como os demais cidadãos, inclusive de cobrar do seu político. Não existe democracia, e o Kim há de convir comigo, onde não há cobrança, possibilidade de cobrança individual, não falo como instituição, do cidadão que vota no seu parlamentar, vota no prefeito, no vereador,
no deputado e não possa cobrá-lo.